paz do Senhor Jesus, querido aluno da Escola Bíblica Dominical, aqui da classe dos pré-adolescentes. Eu sou seu amigo, pastor Janderson Nascimento, e estou segundo vice-presidente da Assembleia de Deus aqui em Vitória da Conquista. E hoje, para a glória de Deus, chegamos na lição de número 10 e vamos tratar sobre um tema tão especial, analisando aí o Evangelho de João, e eu espero contribuir com você nesse quarto trimestre. O tema da aula de hoje é um tema muito específico. Jesus lava os pés dos discípulos. E eu espero que Deus em Cristo possa usar você como instrumento da Escola Bíblica Dominical da tua igreja. É claro, gente boa, você que está chegando por aqui, aproveita, se inscreve no nosso canal, passe a ser um dos nossos alunos, deixa aí o likezinho, teu joinha, porque com isso você ajuda muito a gente a falar de Jesus, compartilhar, sabe, a palavra de Deus. É claro também que eu vou pedir a você, por favor, deixe aí o teu comentário. Coloque, por favor, hashtag Glória a Deus, participe conosco em nome de Jesus. A gente está com uma ferramenta muito especial que é o Facilita EBD, nosso site, facilitaebd.com.br, onde você pode encontrar recursos para professores da Escola Bíblica Dominical. E é claro que eu espero que possamos ajudar você nesse ministério. Lembre-se que a gente está comentando aqui as lições de adultos, jovens, juvenis, discipulado, adolescentes vencedores, pré-adolescentes também. Tem muita coisa boa aqui no canal e você acha tudo isso. O link do nosso site Facilita EBD aqui na descrição desse vídeo. O nosso Instagram também. Você pode encontrar também na descrição desse vídeo aqui. Claro, as nossas playlists organizadas de adultos, jovens, juvenis. Você acha tudo isso aí. É claro, gente boa, que a aula de hoje tem um texto bíblico, temos alguns objetivos e alguns pontos para poder trabalhar juntos. Então vamos deixar de conversa e vamos para a aula de hoje em nome do Senhor Jesus. Hoje nós chegamos na lição de número 10 aqui da classe dos pré-adolescentes, um tema muito especial. Jesus lava os pés dos discípulos. Avançando no Evangelho de João, chegamos hoje no capítulo 13. Vamos analisar algumas bases bíblicas para a gente poder explicar essa lição para você. A primeira está em João, capítulo 13, versículo 1 ao 17. Faça essa leitura com os teus alunos. E a segunda está em Hebreus, capítulo 13, versículo 1. Hoje nós vamos analisar uma passagem bíblica. Jesus já está pronto para ir para o Calvário. Jesus está preparando seus discípulos. Estamos no cenário do cenáculo. Estamos, biblicamente falando, no último momento antes da Santa Ceia. E João dedica um período maior no seu texto para demonstrar que Jesus está ali agindo em favor do seu povo, em favor dos seus discípulos. É claro que João também está combatendo a heresia que está surgindo na sua época, a heresia do gnosticismo. E combatendo essa heresia, João está demonstrando que Jesus é Deus e ao mesmo tempo está seguindo um plano, o plano do Calvário, o plano eterno da salvação através do seu sangue. E o primeiro ponto da aula de hoje é um ponto muito especial. O mestre dá o exemplo. Jesus, ele dá o maior exemplo em sua vida, em sua trajetória ministerial e especialmente próximo ao Calvário. Neste episódio do capítulo 13, encontramos Jesus agora dando o exemplo de humildade, santificação e purificação aos seus discípulos. E Jesus então pega uma bacia, uma toalha e faz o trabalho dos escravos. Na Palestina era muito comum naquela época que as casas dos mais ricos tivessem alguns escravos. Os escravos eram comuns. E era serviço deles, quando chegasse um convidado, lavar os pés daquele convidado, jogar um pouco d'água, porque eles caminhavam longas jornadas a pé. E os seus calçados, geralmente eram sandálias de couro, acumulavam muita poeira. Sabe o que Jesus faz nesse princípio eterno aqui, antes da Santa Ceia? Ele se coloca no lugar do servo. Ele se coloca no lugar daquele que lava os pés. O Deus da glória, o Deus eterno, lava os pés dos seus discípulos. Demonstrando para a gente um princípio fundamental, que cargo não é importante, que status social não é importante, mas que a humildade exalta a glória de Deus. Mateus capítulo 20, versículo 20 e 21, nós aprendemos com Jesus
que ser superior, que o sentimento de superioridade sobre o outro não tem lugar no reino. No reino, nós precisamos ter um lugar e andar pelo caminho deste lugar, que é o caminho da humildade. Jesus, o Deus da glória, o Deus eterno, o Deus em santidade, ele trabalha em humildade. Isso é tão interessante que a própria Bíblia é escrita em linguagem humana. Se fosse escrita em linguagem divina, nós não entendíamos. Mas Deus, em sua humildade, permite a revelação da sua glória, não plena, mas para que possamos entender a sua vontade nas Escrituras. E a gente percebe que Jesus dá um show para a gente. Ele lava os pés dos discípulos. Como precisamos entender esse princípio aqui? Entender o princípio de ser humilde e honrar os nossos irmãos para a glória de Deus. Jesus também dá outro exemplo que um líder pode servir. Se você foi chamado para a liderança da escola bíblica como professor, teu aluno também, ele precisa entender, e você também, nós juntos, que somos chamados para servir. Jesus serve. Jesus se coloca no lugar do escravo, do servo, para poder lavar os pés dos discípulos. Marcos, escrevendo o Evangelho, ele faz questão de dizer que Jesus é o servo sofredor. É aquele servo de Deus, que serve a sua vida em resgate de muitos. Esse Jesus se apresenta em humildade. E ele também dá outra lição, que servir não é humilhante, que ajudar aquele que precisa não traz desonra, que ajudar os próprios, que lavar os pés dos próprios discípulos honra e exalta a Deus. O Evangelho é todo na contramão. É todo diferente da filosofia grega, do pensamento desse mundo, das culturas sociais que encontramos. O Evangelho ensina a servir. E sabe qual é o princípio que você precisa destacar nesse primeiro ponto? Que é importante servir aos seus discípulos, honrando a Deus, honrando os teus alunos com a palavra de Deus. Vamos avançar para o segundo ponto, que trata sobre o seguinte assunto aqui na Escola Bíblica Dominical: a lavagem dos pés. João capítulo 13, versículo 6, você percebe que Pedrão vê Jesus, o Rei da Glória, o Senhor dos Senhores, o Messias, tomando o papel de servo, lavando os pés dos discípulos. Isso era incomum? Um rabino nunca fazia isso. E Jesus faz isso. Pedrão, então, toma a decisão de se aproximar de Jesus e dizer que ele não merecia aquilo, que ele não queria que Jesus fizesse aquilo. Então Jesus traz uma palavra para Pedro: se você não permitir que eu faça isso, você então não tem comunhão comigo. Pedro então exagera. Ele diz: Senhor, então lava minhas mãos, lava minha cabeça, me dá um banho, Senhor. Cristo então faz questão de dizer que Pedro já tinha tomado banho, já estava limpo, mas que aquele ato era um símbolo de humildade. Jesus ensina aos discípulos sobre o princípio de honrar o outro. Que princípio que temos em mãos aqui, olhando para o Evangelho de João? João começa a dizer e a discipular exatamente, combatendo a heresia, dizendo que Jesus, o Rei da Glória, serviu. E a igreja também está pronta para servir. Na cultura do gnosticismo, dizia o seguinte, que você não tinha necessidade nenhuma de ajudar o outro, mas deveria buscar, por sua própria condição, a sua espiritualidade em sabedoria. Você não poderia ajudar o outro, mas Cristo está demonstrando que ele é servo, estava pronto para servir o outro em palavra, mas também em atitudes, em atos. Então, Cristo está ensinando que nós precisamos servir em atitudes. O João está entendendo isso e o Pedro acabou de aprender uma lição. Como nós precisamos ajudar o outro em amor fraternal, ajudar o necessitado. O Evangelho não pode ser só em palavra, só em filosofia, mas deve também ser praticado. Fale sobre isso para os teus alunos. Vamos avançar para o terceiro ponto da aula de hoje, que trata sobre o seguinte assunto aqui na EBD: o valor do servo. Observe o Deus da glória se ajoelhando diante dos seus discípulos. Jesus se ajoelhando, ensinando sobre humildade. Quando você olha para a Bíblia, nós percebemos que ser servo é adorar a Deus. José, dentro da Bíblia, um dos filhos de Israel, de Jacó, foi servo. Honrou ao Senhor em tudo. E Deus honrou ele. Sendo escravo no Egito, ele exaltou a Deus no seu serviço. Quando nós olhamos para a Bíblia, Davi, ele se tornou servo, pastor de ovelhas, antes de se tornar rei.
Nós, como discípulos de Jesus, precisamos também servir em alegria, em gratidão. João está demonstrando isso para a gente no seu Evangelho. Como nós precisamos aprender sobre esse princípio do serviço. Então trabalhe isso em sala de aula. Eu espero ter contribuído com você com a aula de hoje. Que essa palavra, gente, fique gravada no teu coração. E te aguardo por aqui na nossa próxima lição de número 11, que vai trabalhar um tema muito interessante. Jesus, a videira verdadeira. Vamos chegar em João capítulo 15. Que legal, hein? E é claro que você pode também acessar o nosso site, Facilita EBD. Se inscreve, que Deus te abençoe. Um abraço, a paz do Senhor Jesus e até a próxima aula, se Deus quiser.